Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos ver como injetar uma mesma instância de um service para um componente e seus filhos usando a propriedade providers do Decorator Injectable. Vamos para a aplicação Rollbank ver aonde isto foi implementado. Então aqui na nossa aplicação Rollbank, no cadastro de usuários, foi utilizado o conceito de service para persistir os dados no local storage e também para buscar os dados a serem apresentados aqui embaixo na lista de usuários cadastrados. E também neste componente foi criado um componente filho, que é esse componente representado por esse cartão amarelo, onde ele mostra a quantidade de usuários cadastrados. Então o service ele foi declarado neste componente pai, que refere-se ao cadastro de usuários, e ele pode ser visto pelo componente filho, que apresenta então o total de usuários cadastrados. Eu vou aqui fazer um teste de cadastrar um usuário para ver que esse cartão será atualizado. Quert também aqui, e um CPF qualquer, beleza. Clicando em enviar, um usuário foi cadastrado com sucesso, ele apareceu aqui na lista e este cartão foi atualizado. Então vamos agora para o VS Code ver como este compartilhamento do service foi implementado. Aqui temos o nosso User Component, que representa aquele formulário de cadastro de usuários, e logo abaixo temos o Total User Component, que representa o cartão amarelo que contém o total dos usuários cadastrados. Então aqui temos o formulário nesse componente e mais abaixo temos a inserção do componente filho, que é o App Total Users. E esses dois componentes fazem uso do User Service de forma compartilhada. Aqui nesse caso, como o User Service foi gerado pelo Angular CLI, ele coloca automaticamente essa propriedade ProvideIn, que cadastra ou registra esse service no módulo root da aplicação, disponibilizando esse service para qualquer componente da aplicação. Mas nesse caso não iremos fazer isso, justamente porque, olha, esse User Service, ao invés de ser declarado dentro da pasta Services, para sinalizar a intenção dele ser global, de ser disponível para toda a aplicação, ele foi declarado localmente dentro da pasta User, que refere-se ao componente User. Então, nesse caso, a gente quer disponibilizar este service apenas para uso deste componente e de seus filhos, portanto, vamos remover este objeto que é passado como argumento ao injectable, beleza? E vamos declarar esse user service no escopo do componente pai. Então aqui no Decorator Component também é passado um objeto como argumento e é uma propriedade chamada providers que recebe um vetor de serviços declarados. Então esse user service foi declarado no escopo do componente e a mesma instância, já que é singleton, pode ser usada por este componente e pelos seus filhos, que é o caso do Total Users Component. Então veja que nesse componente ele foi injetado no construtor e no componente filho, da mesma forma, ele foi injetado no construtor para uso, mas neste caso específico ele não foi declarado, uma vez que a mesma instância do componente pai será utilizado aqui. Então, voltando lá para o formulário do User Component, temos a inserção do componente filho, ok? E a cada inserção ou remoção de usuários na lista de usuários cadastrados, acontece que no onSubmit, é disparada uma notificação via o service. Então esse user service, como ele é compartilhado entre o componente pai e componente filho, ele é usado para notificação via observable. Então aqui no Total Users Component há a subscrição do observer a essas notificações. Então aqui no User Service TS, o que acontece? Temos aqui o users, que é uma lista de usuários, tá? No construtor foi utilizado aqui o acesso ao local storage para pegar essa lista de usuários e foi declarado um subject, nesse caso do tipo behavior subject, que recebe aqui como argumento no construtor um valor inicial a ser passado para os observadores. Então, mesmo que um observador se cadastre depois da emissão de um valor, ele receberá este valor por default, ok? Então, basicamente é isso. Temos um subject, logo mais abaixo temos a interface do observable para expor aos observers uma versão mais restrita desse objeto, apenas ou principalmente
com acesso ao método subscribe, que é o que interessa aos observers, uma vez que eles não devem emitir dados, tá? Lembrando que o subject, ele é tanto um produtor quanto um consumidor de dados. Ele pode emitir dados e pode consumir. Ele pode exercer tanto o papel de fonte de dados quanto de observer. Então, por conta disso, quando um observer vai se subscrever a um observable, ele faz uso desse método que retorna essa interface restrita. Ótimo! Então, para finalizar esse caso do service, foi implementado mais abaixo também o Notify Total Users, onde ele faz uso aqui do subject e emite um valor, que é o total de usuários cadastrados no local storage. Note que tem o ponto de interrogação, porque pode acontecer desse vetor vir nulo, então evita um erro com este símbolo, ok? Então basicamente foi isso. O service foi declarado sem o provided in, então para evitar erro é preciso declarar esse service em algum escopo. Poderia declarar lá no módulo. O módulo também oferece o vetor providers, mas daria na mesma, né, declarar aqui ou declarar via provide in, mas nesse caso a gente precisa um escopo mais restrito e, portanto, ele foi declarado ali no users component. Um outro fato interessante, como a mesma instância do user service é compartilhada pelo componente pai e componente filho, será que precisaríamos mesmo usar o observable para o componente filho recuperar os dados do componente pai? Então lá na implementação do Total Users Component, até existe aqui no ng1 init o acesso direto ao user service e o get users. Então na inicialização desse componente ele já vai e pega os dados do local storage. Porém, tá, a necessidade de usar o observer é quando um novo usuário é cadastrado no local storage. Então é preciso que o componente pai notifique o filho, e isso é feito neste caso via observable. Se este componente filho tivesse um relacionamento de passagem de dados entre pai e filho via o decorator input, daí poderíamos, lógico, implementar o onChanges e a cada modificação nesse dado de entrada, o componente filho seria atualizado. Mas nesse caso, a decisão foi tornar esses dois componentes independentes e acessar a base de dados diretamente via service, ou então, aproveitando que o user service está compartilhado entre essas duas entidades, fazer o componente pai emitir um evento e esse evento ser pego ali pelo componente filho para também realizar a atualização em cada ocorrência. Para finalizar, notem que esse observer que foi subscrito a esta fonte de dados, nesse caso aqui, ele recebeu 3 funções de callback, sendo que apenas a primeira foi utilizada, que refere-se ao tratamento dos dados enviados via next, né? Sendo que esse data aqui refere-se ao number, que é o tipo de dado enviado pelo service. Se houvesse algum erro, seria essa função de callback a executada, e caso o subject informasse que não há mais dados a serem enviados, ele enviaria um evento de complete e seria essa função que seria então executada, ok? Até podemos fazer um exemplo aqui. Olha, vamos fazer um if. Se for maior do que 1, a gente vai emitir um evento de complete, né, para que aquela outra função seja executada. Então, complete, fechou, Ctrl S, vou lá no Total Users, aqui a gente vai imprimir um alert, alguma coisa assim. Complete. Então vamos, portanto, ao nosso rollback, testar o funcionamento. Tá, vamos cadastrar aqui mais um elemento. Part. Enviar complete, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, né? A questão de compartilhamento de service entre componentes e não a declaração global do service como é realizado por default. Beleza? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.